O caso de hoje é um tanto quanto diferente, porque imagina você fazer um desenho, trabalhar horas nele, colorir e postar. E do nada você descobrir que você tem uma deficiência visual pelos comentários da galera no seu desenho. Esse aqui é um artista independente e ele adora desenhar personagens de anime. Foi então que ele fez um desenho específico dizendo o seguinte: as bolinhas de arroz com tangerina são altamente recomendadas. E esse post pegou 31 milhões de views, e é coisa pra caramba. A personagem que ele fez ficou muito bonitinha, tirando a parte que ela é verde, né? Parece que ela deu uma estragada, ou parece que ela é uma garota alienígena, não sei. Mas já comenta aí que cor de pele você tá vendo nela. Pra mim, ela é verde, e ela tá segurando um bolinho de arroz com recheio laranja. Foi então que nos comentários a galera comentou o seguinte sobre o desenho: fofo, mas a cor de pele tá diferente do normal. Aí o artista respondeu: às vezes eu mudo a cor pra combinar com o que eu gosto. E outro comentário disse o seguinte: entendi, eu achei que estava um pouco mais verde do que normal. Acho que nesse momento o artista ainda não tinha se ligado do que a galera tava falando. E aí outra pessoa comentou: parece que ele tá meio verde, né? Será que é por causa do ambiente? E o artista, o Noca, respondeu: é sério, eu só consigo ver amarelo. No geral, muita gente adorou a arte porque realmente ficou muito bem feita. Porém, muita gente comentou que sim, a personagem parecia um pouco verde. Pra mim, no caso, parece bastante verde. Eu acho que pra não deixar ele meio triste ou algo assim, o pessoal pegou meio que leve, dizendo que tava levemente verde. Foi então que o artista postou o seguinte: em condições normais, eu deveria conseguir distinguir verde de amarelo. Aí ele colocou os emojis e disse: eu consigo ver a diferença dessas cores. O da esquerda é verde e o da direita é amarelo. Mas na ilustração, talvez por causa das cores mais quentes, como o cabelo laranja, essas coisas acabaram interferindo, e eu só consigo enxergar a pele como realmente amarela. Eu simplesmente não consigo entender o que todo mundo quer dizer quando fala que ela parece pele de goblin ou de zumbi. Foi então que o artista resolveu fazer um outro post, dizendo: eu resolvi testar e tirei todas as cores quentes ao redor. E aí foi tipo, uau, é verde mesmo, que choque. Então por que eu coloquei verde ali? Normalmente isso seria um erro impossível pra mim, eu faço tudo olhando o círculo cromático, então não tem como eu confundir assim. E realmente faz muito sentido, a galera que é artista consegue explicar muito melhor nos comentários, mas resumindo, a percepção de cor é influenciada pelas cores em volta daquela cor específica. O artista via claramente a pele da personagem amarelada porque o tom mais quente do cabelo, muito próximo, influenciava ele ter essa percepção. Tem gente que tem mais sensibilidade, tem gente que tem muito menos sensibilidade, e é normal isso até. Um leve teste seria você observar o desenho original, dar uma observada, parece que ele tem um tom de verde que é bem mais clarinho, né? Mas nessa segunda imagem, com o cabelo sem cor, parece que o tom de verde deu uma escurecida, tá um pouquinho mais destacado. Foi então que essa pessoa comentou o seguinte: neste vídeo a cor de pele muda para um verde mais claro no meio da gravação. Aparentemente a pessoa em questão não percebeu que ela era daltônica, até que alguém apontou isso nos comentários, após a publicação do vídeo. E observando o vídeo, tem a personagem com as cores certas, mas quando muda a posição da personagem, do nada ela fica com a cor de pele verde por volta dos 30 segundos do vídeo. Mas no próximo frame a cor já volta amarelada, com um tom padrão de pele de personagem. E o artista respondeu: obrigado pelo vídeo, vejo muitos comentários sobre a cor ficar verde por volta dos 30 segundos do vídeo, mas pra mim parece apenas um tom de pele amarelada normal. Logo em seguida, muitas pessoas começaram a compartilhar testes de daltonismo para tentar ajudar de alguma forma, e essa pessoa disse: arte fofa, mas aqui você pode querer testar algo. Quais números estão nos círculos? Agora faz um teste e pausa o vídeo e deixe nos comentários o que você tá vendo. Em teoria, se você não for daltônico, você vai enxergar todos os números dentro dos círculos. Mas se você for daltônico, você vai ver apenas círculos sem nada escrito, ou em alguns dos círculos você vai ver alguns números e outros não. Eu vejo A25, B6, C45, D8, E56 e F29. Obviamente esse teste não é nada profissional, mas tem algumas pessoas nos comentários que começaram a dizer que conseguiam ver alguns números, outros não viam nada e outros já viam todos os números. Nossa, eu esperava que as pessoas ficassem presas nas letras E e F, e eu consigo ver os números nelas, mas elas pareciam as mais fracas do conjunto todo. A letra B parece-me perfeitamente clara e pelas respostas parece ser a mais difícil. Foi então que o artista comentou: eu não consigo ver as letras B e a E, isso tá certo? Aparentemente há casos que você pensa que há algum número nessas questões, mas não há nada lá, então eu duvidei dessa possibilidade. O importante é o brilho do texto e não a sua tonalidade. E resumindo aqui, o que ele disse foi que ele não viu os números, mas ele achava que era algum tipo de pegadinha, sabe? Pra pessoa ficar forçando, tentando ver algo, até começar a imaginar que viu algum símbolo, algum desenho, sabe? Meio com um efeito placebo. Mas a real é que cada círculo tem sim um número, sabe? E aí o artista postou o seguinte: não importava como eu olhasse, eu só conseguia ver a pele como amarela. Aí resolvi
pegar o conta-gotas e levei um choque. Até então eu achava que a minha dificuldade era só em distinguir tons pastéis de azul e vermelho, mas parece que também tinha fraqueza nessa parte. No geral, pelo que dá a entender que o artista já tinha ciência que ele tinha dificuldade de enxergar e entender visualmente algumas cores como azuis, pastéis e vermelhos, mas a partir desse post com um personagem com a cor de pele verde, ele acabou descobrindo que ele tinha dificuldade com essa tonalidade também. Mas com isso a galera começou a falar que ele deveria ir ao médico para tentar entender melhor se ele tinha realmente algum daltonismo ou se era algum problema de vista. Isso já é preocupante demais. Tomara que seja algum problema no monitor ou em algum equipamento ao seu redor. Mas também existe a possibilidade de ser relacionado ao seu cérebro, então por precaução é melhor ir no hospital. E o artista, preocupado, começou a responder: eu vou no hospital hoje, espero que seja apenas daltonismo. Não achei que fosse uma emergência, mas pessoalmente eu senti que meu daltonismo poderia estar piorando, então eu preciso ir ao oftalmologista. Muito obrigado a todos pelos seus conselhos. E aí essa pessoa comentou: você já era daltônico antes? Eu nunca tinha percebido nenhum sinal disso na forma com que você usa suas cores, então eu fiquei realmente impressionado. De qualquer forma, parece que a percepção das cores mudou bastante. Não é só uma questão dos olhos. É melhor considerar também a possibilidade de algum problema neurológico e vá no hospital o quanto antes. E o artista começou a responder às pessoas dizendo que ele tinha dificuldade em distinguir as cores entre azul claro e rosa, então ele sabia que tinha daltonismo. Nunca tive esse problema com tons de pele antes, então eu estou bastante surpreso. Passou um tempo e o artista voltou dizendo o seguinte: terminei a consulta, ainda bem que, em relação aos meus olhos, não parece ter nada urgente ou anormal. O resultado do exame foi que eu tenho uma deficiência de percepção de cor congênita, bem na linha entre o dicromacia tipo 1 e tipo 2, mais puxado para o tipo 2. Basicamente, eu tenho uma dificuldade em diferenciar vermelho e verde. Parece que isso acontece em cerca de 5% dos homens, então eu sou um tipo 5 estrelas, uma espécime super raro. E uma pessoa disse: bom trabalho e parabéns por ter terminado a consulta. Eu tenho dificuldade com as cores e faço ilustrações também. Às vezes acontece de alguns amigos apontarem coisas do tipo: ah, então essa parte tinha essa cor? E eu fico surpreso, mas no geral é só algo que me dá um pouco de preocupação. Nunca chegou a me atrapalhar tanto assim. Não sei se isso vai servir como incentivo, mas suas ilustrações são muito lindas, então continue se esforçando e desenhando daqui pra frente também. E obviamente o artista respondeu: muito obrigado, e pra falar a verdade, a única coisa que realmente me incomodou na vida até agora foi que eu tenho uma dificuldade em perceber se a carne está bem passada ou ainda crua. Então eu vou continuar desenhando sem me preocupar. E uma pessoa fez um post bem interessante que meio que simulando a visão do artista, e ele disse o seguinte: parece que eles têm deuteranopia, um tipo de daltonismo verde, cegueira para a cor verde. Aí na esquerda é a nossa visão, uma pessoa que não é daltônica vê esse tom de pele mais verde, e na direita é como o artista estava enxergando na hora de desenhar. E vocês lembram que o artista tinha comentado que as cores quentes em volta do desenho estavam atrapalhando a percepção dele? Com esse filtro na arte dá pra gente ver a diferença de cores de um desenho pro outro, principalmente em alguns elementos como a saia e o cabelo da personagem. Na visão do artista ele viu o tom de cabelo um pouco mais quente que o outro, e a galera da internet não perdoou e começaram a zoar com toda essa situação, né? Este artista descobriu que era daltônico por causa desse desenho. Todos nós deveríamos desenhar garotos de anime verde em homenagem. E cara, com isso começou uma onda de gente desenhando e postando foto de personagem de anime verde. E resumindo a situação toda, pelo que entendi, o artista já sabia que ele tinha dificuldade com algumas cores, como azul, pastel e rosa. Mas depois que ele postou aquele desenho, a partir dos comentários da galera, ele percebeu que ele tinha dificuldade em perceber a diferença de cores de verde e amarelo, que resumindo seria o daltonismo vermelho-verde, que dentro do daltonismo é o mais comum, digamos assim, entre as pessoas. Aparentemente ele não tinha um diagnóstico médico inicialmente sobre o daltonismo, mas se bem que meio que tanto faz, né? Pra que você precisa de um? Se eu enxergasse verde, eu acho que eu só ia aceitar isso e tipo, acho que eu sou daltônico então, e ia viver minha vida, né? Mas o fato curioso é que o daltonismo é muito mais comum entre os homens do que as mulheres. Mas depois do desenho repercutir muito e muita gente postar memes sobre isso, o artista fez um post comentando sobre a situação. Recebi uma quantidade enorme de memes dos estrangeiros. Alguns deles eram bem engraçados quando eu entendi o significado. E esse foi um final muito da hora, porque parece que ele achou engraçado a galera fazendo essa trend dos personagens verdes. Pelo menos a gente teve um final feliz, né, disso tudo. Mas é isso. Se inscreve no canal pra me dar uma força. Comenta o que você achou disso tudo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.